queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de correção das atividades do dia 25/5. Primeiro título, a caneta, o pronome relativo na construção do texto, páginas 66 e 67. Após a correção, outro título, a caneta, semântica e discurso, páginas 68 e 69. Vamos à correção. Acompanhe atentamente e faça sua correção no seu caderno para que fique tudo organizado. Beleza? Vamos lá. Primeiro vem o título, o pronome relativo na construção do texto. Temos aí um poema intitulado Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O poema retrata um problema comum nos relacionamentos amorosos. Questão 1, letra A. Qual é este problema? O problema relacionado ao desencontro amoroso. B. Portanto, a visão do texto sobre o amor é otimista ou pessimista? E por quê? Percebe-se que é pessimista, pois apresenta o ponto de vista de que sempre se gosta da pessoa errada. Número 2. O pronome relativo tem um papel de destaque na construção desse poema. Que pronome relativo é empregado 6 vezes no texto, no poema de Drummond? Percebe-se o emprego do pronome relativo que. Logo no 3, nós temos que observar a seguinte estrutura sintática dos versos. Os 3 primeiros versos do poema de Carlos Drummond de Andrade. Percebam em destaque o pronome relativo que está repetido 5 vezes. Nesses versos foram empregados 5 pronomes relativos com a função de ligar as orações entre si, criando entre elas uma espécie de encadeamento sintático. Nós vamos dividir os versos em orações e aí, dividindo em orações. João amava Teresa, primeira oração. Que amava Raimundo, segunda. Que amava Maria, terceira. Que amava Joaquim, a quarta. Que amava Lili, a quinta. Que não amava ninguém, a sexta oração. Identifique o antecedente de cada um desses pronomes relativos na letra A do 3. No primeiro pronome relativo, o antecedente é Teresa. No segundo, Raimundo. No terceiro, Maria. No quarto, Joaquim. E no quinto, Lili. Esses são os antecedentes. Identifique a função sintática desses antecedentes de cada pronome relativo. Vamos observar, João amava Teresa. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Teresa. Então, tanto Raimundo quanto Maria, Joaquim e Lili vem depois do verbo amar, que é um verbo transitivo direto. Portanto, esses antecedentes exercem a função sintática de objeto direto dessas orações. Já na questão C, nós vamos reconhecer a função sintática do pronome relativo. Então, nós pegamos o antecedente Teresa e colocamos na oração em que está presente o pronome relativo. Teresa amava Raimundo. Quem amava Raimundo? Teresa, sujeito.
E isso vai acontecer em todas as outras orações. Raimundo amava Maria. Quem amava Maria? Raimundo. Então, todos esses pronomes relativos exercem a função sintática de sujeito das orações. Na letra D, a função sintática dos pronomes relativos vai coincidir com a função sintática dos seus antecedentes? Lógico que não, pois as funções sintáticas são diferentes. Os antecedentes são objetos diretos e os pronomes relativos exercem função sintática de sujeito. Letra E. O desencontro entre a função sintática dos pronomes relativos e a de seus antecedentes confirma ou nega a visão pessimista sobre o relacionamento amoroso. E por quê? Vai confirmar, pois no plano amoroso também há desencontros. Logo no 4, alguma vez você já dançou quadrilha nas festas juninas? Nas quadrilhas, vários casais se apresentam para dançar em círculo, em fila e etc. E ao longo dos passos e dos movimentos, é comum haver trocas de parceiros, até que o casal inicial volte a se encontrar. Letra A. Que relação existe entre a dança da quadrilha e o encadeamento sintático desses pronomes relativos no poema de Carlos Drummond de Andrade? Percebe-se que, na quadrilha, cada participante se liga a outro, formando assim um encadeamento de pessoas. Da mesma forma, acontece no poema de Drummond, que há um encadeamento de pessoas em uma relação amorosa. Letra B. O poema apresenta a visão de que o amor nunca dá certo, pois sempre se ama a pessoa errada. Que relação existe entre essa concepção de amor e a dança da quadrilha? Vamos lá? A troca de parceiros na dança da quadrilha equivale à escolha do parceiro errado no plano amoroso, lá no poema de Carlos Drummond de Andrade. Esta é a relação existente. Na semântica e discurso, próximo título à caneta, temos uma tira. Sapo, se um dia você usar o Facebook, não esqueça, você se torna eternamente responsável por aquilo que o compartilha. Armandinho faz uma recomendação ao sapo, considerando uma situação hipotética, uma possibilidade. Letra A do 1. Qual é essa situação hipotética? De que o sapo possa usar algum dia o Facebook. De o sapo usar algum dia o Facebook. B. O que as expressões facial e corporal do sapo indicam nos dois quadrinhos? Percebam que indicam desinteresse, ele estar surpreso, inexpressividade, sem vontade de saber sobre o assunto que Armandinho está dizendo a ele, está informando. Letra C. E as expressões facial e corporal de Armandinho? Percebe-se que Armandinho tem uma seriedade, uma firmeza, empenho e severidade, porque ele está dando como se fosse uma ordem. Olha o dedo dele apontando. Você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha. 2. Considere a fala de Armandinho no segundo quadrinho. A. Qual é o sentido do verbo compartilhar no contexto da tira? O contexto é falar de rede social, de Facebook. Portanto, o verbo tem sentido de publicar, compartilhar no perfil da rede social, do Facebook.
Letra B. Qual sentido pode ser atribuído à fala de Armandinho, considerando-se o momento atual, em que é comum a disseminação de notícias falsas por meio das redes sociais? Percebe-se que o sentido é de se responsabilizar por aquilo que você publica em sua rede social, mesmo sendo a notícia falsa, mesmo sendo uma fake news. Você é responsável por aquilo que você publica. Letra C. Identifique o pronome relativo utilizado na fala de Armandinho e o termo que ele retoma. Temos aí a presença do pronome relativo que e o seu antecedente, o termo que ele retoma é aquilo, a palavra aquilo, que é um pronome demonstrativo. Letra D. Identifique a função sintática deste pronome relativo. Vamos lá. Compartilha aquilo. Quem compartilha, compartilha algo, compartilha o quê? Então, o pronome relativo exerce a função de objeto direto, pois eu pego o antecedente e coloco no lugar do pronome relativo. O antecedente aquilo, no lugar do que compartilha? Compartilha aquilo. Temos agora um texto que é um trecho de uma reportagem sobre uma nova tradução do livro Pequeno Príncipe. Vocês fizeram a leitura na íntegra desse texto. Vamos às questões relacionadas ao texto, bem como a correção das mesmas. Segundo afirma Ferreira Goulart na reportagem, o que justificou uma nova tradução do livro? Percebe-se que a necessidade de atualização da linguagem é o que justificou uma nova tradução do livro, pois a tradução era muito antiga, feita há mais de 60 anos. B. Qual frase famosa do livro é citada como exemplo da diferença entre a tradução original e a de Ferreira Goulart? Em que se baseiam as principais mudanças verificadas na frase na tradução do poeta brasileiro? Vamos reescrever a frase entre aspas. A frase será: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Em que se baseia a mudança? Baseia-se na mudança do pronome tu por você. Assim também mudará as formas verbais. Então, tu, segunda pessoa, você, terceira pessoa. Na D, na C, segundo a reportagem, essa frase ficou gravada na memória de algumas gerações. Identifique no texto o trecho que faz referência a essas gerações, caracterizando-as. O trecho será que leram a tradução de Dom Marcos. Letra D. No trecho que você apontou no item anterior, qual pronome relativo introduz a caracterização feita? Percebam lá que leram a tradução de Dom Marcos, pronome relativo que, e a função sintática dele. Vamos lá? Quem leram? Eles leram. As pessoas leram. Então, ali exerce a função de sujeito, pronome relativo que, função sintática, sujeito. 4. Relacione agora a tira de Armandinho e o trecho da reportagem sobre o Pequeno Príncipe. A. Qual relação intertextual é observada na tira de Armandinho? Observa-se que o conselho dado por Armandinho ao sapo reproduz a frase do livro, apenas alterando o verbo cativar por compartilhar. Ele altera os dois verbos, mas o conselho é o mesmo. B.
Na fala de Armandinho, a linguagem se assemelha mais à linguagem de qual das duas traduções mencionadas na reportagem? A original, do Pequeno Príncipe, ou a de Ferreira Goulart? E justifique sua resposta. Percebe-se que assemelha-se à linguagem de Ferreira Goulart. Por quê? Pois há o predomínio de uma linguagem mais próxima da oralidade, do cotidiano, com o uso de verbos e pronomes em terceira pessoa, do singular. Letra C. Explique de que forma a relação intertextual contribui para a construção do humor da tira. Vamos lá. A frase do livro está ligada a valores e sentimentos humanos, como afeto, amor, diferente da frase de Armandinho, que ao se dirigir ao sapo, quebra toda a expectativa do leitor, de modo a adaptar para um contexto real e social, pois Armandinho está dando uma ordem ao sapo. Está mais uma linguagem mais direta e não com aqueles valores mais afetivos, mais amorosos e sentimentais, como na frase do Pequeno Príncipe. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da correção destas atividades. Bons estudos, o comprometimento é a alma do negócio. Faça sua correção e busque sempre se aperfeiçoar. A leitura transforma o mundo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima correção. Agora faremos a correção das atividades propostas no dia 28/5. Parte da ortografia, de olho na escrita, E ou I, O ou U, páginas 70 a 72. E nós temos depois um outro título, que é Exercícios, páginas 72 e 73. Acompanhe atentamente a correção e faça a sua correção no seu caderno para que você possa estar com a atividade toda em dia. Acompanhe comigo. Vamos de lá. Olho na escrita, E ou I, O ou U. Leia o meme a seguir da personagem Suricate Ceboso, criada por jovens de Fortaleza, que conquistaram milhares de fãs na internet ao explorar de forma bem-humorada o jeito de falar cearense. Menino, vai lavar a mão para comer. Não, mãe, eu vou comer é com a colher, né com a mão não. O quê? Nada. O texto explora uma conversa cotidiana entre mãe e filho. Compare as partes verbal, que são as frases, as falas, as palavras, e a parte não verbal, as imagens. Letra A. Em sua primeira fala, a mãe manda o filho lavar as mãos. Ela é retratada com a boca aberta e um olhar bravo. Que argumento o filho utiliza para tentar se esquivar dessa ordem? Levante hipóteses. Que característica do filho a fala dele revela? Percebe-se que o argumento é de que não vai pegar a comida com as mãos e nem colocar as mãos na boca. Mostra que o filho é uma pessoa, preguiçosa, é preguiçoso, é provocativo, agindo com esperteza com a mãe. Retornando à letra B, considerando a relação hierárquica socialmente estabelecida entre mães e filhos, como se pode interpretar a resposta que o suricate dá à mãe?
como uma falta de respeito, pois ele não cumpre uma ordem de sua mãe. Letra C. A mãe responde ao filho com uma pergunta. Observe a última fala do filho na parte inferior do texto e descreva a expressão facial dele. Em seguida, conclua. Qual foi o sentido da pergunta da mãe no contexto? Vamos lá. No contexto, a pergunta da mãe funciona como uma bronca, pois percebe-se que ela ficou nervosa e chateada com o filho. Letra D. Explique como a caracterização das personagens e a relação entre elas, analisada por você nos itens anteriores, contribuem para a construção do humor desse texto. O humor é construído com base na ousadia do filho de interpretar a ordem da mãe de uma outra forma. Número 2. Vamos observar a ortografia empregada no texto. Identifique quais palavras estão escritas de forma diferente das convenções da escrita, ou seja, da norma padrão da língua. E identifique qual seria a forma padrão neste caso. Vamos lá, as palavras que não seguem a norma padrão e reescrevendo-as na norma padrão da língua, na forma formal. Menino, menino. Lava é lavar. Ar é as. Pá é para. Comer, comer. Vô é vou. Com é com. Colher, colher. O que, o que. Na letra B, compare a ortografia empregada no texto e a escrita padrão utilizada por você no item anterior e levante hipóteses. Por que as palavras foram escritas desta forma e não segundo as convenções da norma padrão da língua? Percebe-se que foi para tentar reproduzir de modo mais fiel a pronúncia das palavras em falas orais do cotidiano. Letra C. Agora observe no texto as palavras que estão escritas conforme a norma padrão e compare com a forma como você pronuncia essas palavras em sua fala cotidiana. Em quais delas a ortografia também poderia ser adaptada, modificada e como elas poderiam ser escritas? Algumas palavras como comer, que é comer, pra, que a gente fala pra no dia a dia, é para, mãe, mãe, num é não, colher, colher. 3. Discuta com os colegas e o professor. Letra A. Em quais palavras a ortografia tenta reproduzir uma forma de falar que é comum em muitas regiões do Brasil? Vamos lá. Menino, lava, vou, comer, com, colher. Essas palavras são próprias de uma determinada região do país, onde os falantes usam essa forma mais oral, coloquial, informal no cotidiano. Letra B. Em quais palavras a ortografia tenta reproduzir uma forma de falar típica de uma região específica do país, do Brasil? Letra B. Ar,
pá e não. São palavras típicas, né, de falas de regiões, né, do Nordeste. Em Fortaleza, por exemplo, o lugar onde foi criada a personagem deste texto. Conclua. Que relação pode ser estabelecida entre a ortografia empregada e a construção do humor no texto? Vamos lá. Como se trata de uma situação corriqueira e cotidiana, de um diálogo entre mãe e filho, empregar a ortografia mais próxima ao modo de falar, a oral, a informal, aproxima os leitores do texto. Na língua portuguesa, nem sempre há correspondência entre os sons que produzimos na fala e as letras que os representam na escrita. É o caso, por exemplo, das vogais E O. Quando elas são átonas, a tendência da língua oral é transformar o E em I e o O em U. Assim, é comum a pronúncia de menino em vez de menino, mágoa em vez de mágoa, óleo em vez de óleo. Veja a seguir algumas situações em que devemos estar sempre atentos para, na escrita, empregar adequadamente as letras E, I, O e U. Emprega-se nas formas dos verbos terminados em oar, uar, perdoar. É um exemplo. O ou U. Névoa ou névoa? Névoa. Engolir ou engolir? Engolir. Glândula ou glândula? Glândula. Emprega-se nas formas dos verbos terminados em oar, uar. Abençoe, habitue. No prefixo ante, que significa antes, antecipar, antediluviano, emprega-se i nas formas dos verbos terminados em air, oer, uir. Subtrai, condói, possui, constrói. No prefixo anti, que é significado de contra, anti-estético, anti-ofídico, anti-herói. No plural das terminações ao, ol, ul. Casais, anzóis, paus. Emprega-se o no final de palavras quando forem átonas. Leio, mito, foto, fotos. Nas terminações oa, ola, olo. Mágoa, silvícola, embolo. Emprega-se o no final de algumas palavras terminadas em S. Bônus, ônibus. Nas terminações ua, ula, ulo, água, vírgula, pêndulo. Exercícios. Leia os quadrinhos a seguir. É um quadrinho de Gaturro. Gaturro está andando, aí uma personagem diz perverso, cínico. Aí ele anda o outro. Maquiavélico, farsante. Ele vai regalando os olhos. Prepotente, nécio. Explorador, hipócrita, arrogante, inescrupuloso, psicopata, obsessivo, vil.
Nada mais para enriquecer nosso vocabulário que os sinônimos de chefe. Então, em todo lugar que ele passava, as pessoas estavam criticando, né, falando palavras, qualificando negativamente o chefe. E tem um quadrinho aí para ser empregada uma palavra que é da questão 1. Qual é a grafia correta da palavra que vai completar o balão do último quadrinho? Contribui ou contribui? Contribui, com i no final. Reescreva as frases a seguir empregando no presente do indicativo o verbo dado. Atenção à grafia da forma verbal na norma padrão da língua. Talvez ele atue na nova montagem da peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. B. O uso de aerosóis destrói a camada de ozônio. C. Ele possui uma biblioteca invejável. D. Por favor, não caçoe dele. Letra E. Ai, como esse machucado dói. É um monossílabo tônico, é acentuado. F. Será que você me inclui nos seus planos? 3. Nos pares de palavras a seguir, qual é a forma adequada, de acordo com a norma padrão? Reescreva em seu caderno apenas a correta. Empecilho ou empecilho? O correto é empecilho. Quase ou quase? B é quase, com E. C, senão ou senão? Senão, com E. D, mexerico ou mexerico? A letra D é com E, mexerico. Privilégio ou privilégio? O correto é com I, privilégio. Sequer ou sequer? O correto é sequer. F, penicilina ou penicilina? Correto é com E, penicilina. H, criação ou criação? Correto é com I, criação, vem de criar, criar. Continuando. Em cada um dos itens seguintes, todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma padrão, com exceção de uma. Vamos identificar, você pode copiar essa palavra que não segue a norma padrão e reescrevê-la com a grafia apropriada, ou seja, de acordo com a norma padrão da língua. Na A incorreta é tossir, o correto é com O, tossir. Na B, amontoar, é amontoar, com O. Na C, sotaque, o correto é sotaque, com O. Na D, moleque, o correto é moleque, com O. Na E, embolia, o correto é embolia, com O. 5. Em cada uma das sequências abaixo, todas as palavras são grafadas de acordo com a norma padrão, com exceção de uma. A mesma coisa você vai fazer no 5, o que você fez no 4. Identificar, copiar essa palavra que não segue a norma padrão e depois reescrevê-la com a grafia apropriada, de acordo com a norma padrão. Na letra A errada, mau caráter. Esse mal aí é de bom, é adjetivo, então é com U. É mau caráter com U. Na B, a incorreta, caudaloso, não é com L, caudaloso é com U. C, a incorreta, alcalino, vem de álcool, não é com U, é com L, é alcalino com L. D, a incorreta, maltrapilho, correto é com L, maltrapilho.
que aí vem de bem, mal, bem, é advérbio. Bom, queridos alunos, chegamos ao final de nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo de ortografia do emprego de é ou i, o ou u. Façam a correção. O estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso a vocês, meus alunos queridos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.